Uma dúvida muito comum que os usuários de N8N têm, principalmente quem presta serviços de automação, é como pode escalar suas automações para inúmeros clientes, ou seja, como ele pode usar a automação dele para poder servir vários usuários. Há quem replica as automações, mudando ali só os parâmetros para aquele cliente específico e vai mantendo nessa estrutura. O problema é que quando isso começa a escalar muito, quando a pessoa passa a ter, por exemplo, 50, 100 ou mais clientes, ela se depara, num problema que é o retrabalho em ter que dar manutenção em todos esses workflows. Então, se ela tem clientes, 100 clientes, melhor dizendo, consequentemente, ela teria 100 workflows. Então, se ela precisar fazer uma melhoria ou corrigir um bug, ela teria que fazer em todos esses workflows. Olha o retrabalho que isso dá. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a forma correta e profissional de como você pode, em um único workflow, conseguir atender todos os seus clientes, ou seja, você definir uma automação padrão para todos eles, facilitando assim a escalabilidade e também a manutenção. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, dá um like aí nesse vídeo e ativa os sininhos para continuar acompanhando essas nossas novidades. E fique comigo até o final que vai valer muito a pena. Bora para a vinheta! E aí, automatizador? Hugo aqui, bem-vindo a mais um vídeo do canal da Autotic e vamos falar sobre a estrutura multi-tenant, como você pode aplicar isso nas suas automações do N8N, ou melhor, no seu workflow do N8N, para que você consiga atender todos os clientes em um único ambiente, em uma única automação, facilitando a escalabilidade para que você possa ir acrescentando quantos clientes você quiser e diminuindo ali os esforços, uma vez que você vai ter que mexer em apenas um workflow, mesmo tendo vários clientes usando ele, tá? Bom, antes de falar sobre como mostrar isso na prática, vamos falar um pouquinho aqui sobre a definição. Talvez você que está assistindo aí esse vídeo, você é iniciante, ainda nem faz ainda automações no N8N, mas de certa forma se interessou aqui por esse vídeo. Então, esse vídeo aqui ele é para todos os níveis, tá? Então eu vou falar desde o básico aqui para que todos consigam acompanhar o raciocínio, tá? Vamos lá. O tenant, na verdade, ele é um termo em inglês, que se refere a locatário ou inquilino, como por exemplo num imóvel, a pessoa que vai lá paga o aluguel, ela é locatária, ela é um inquilino, ou seja, ela está pagando para ter acesso àquele espaço, tá? Esse conceito ele vale também no mundo do software, Então, quando a gente fala tenant, a gente está falando daquele usuário que paga, digamos assim, uma licença para poder ter acesso ali ao software, à solução, para poder usufruir das funcionalidades, tá? E quando a gente fala de SaaS, software como serviço, existe uma estrutura chamada multi-tenant, ou seja, é um único ambiente, a princípio ali um único front-end, um único back-end, um único banco de dados, onde existe uma separação de lógica a nível de banco de dados por cliente, sendo que servindo todo mundo. Tá? Então, em um SaaS, você não vai ver, por exemplo, o cliente usando uma versão do SaaS no servidor 1, o outro cliente usando outra versão do SaaS em um servidor 2. Você não vai ver isso. É todo mundo usando aquela solução, aquele software, tudo no mesmo ambiente, tudo numa estrutura única. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente traz isso para o N8N, eu percebo que muitos gestores de automações, que ainda não criaram o seu SaaS, o que eles fazem? Eles têm ali uma automação que já está validada, testada, ela resolve uma dor ali de um público específico. E aí, o que ele faz? Geralmente, ele tem esse case de sucesso com um cliente específico, E aí, uma vez que aquilo ali está validado, e aí acaba aparecendo um outro cliente, o que ele faz? Ele simplesmente duplica esse workflow e ele vai lá e muda os parâmetros desse workflow. Hugo, é errado isso? Não, não é errado, Até porque
é a forma assim mais fácil, digamos assim, e o gestor, né, de automação, ele já encontra ali para poder já atender logo aquele cliente, tá? Sendo que quando a gente começa de forma certa, tá? Isso tende a não nos dar dor de cabeça, né? Ou retrabalho lá na frente, né? É igual uma casa, né? Se você começa a construir tudo retinho, né? Fazendo ali a base, né? O alicerce, tudo certinho, né? Tende tudo, né, a ir bem, né? A casa ser construída retinha, sem chance de cair e tal. Mas quando você começa errado, né? Você faz o alicerce ali de qualquer forma, a chance disso lá na frente dar um problema é grande, tá? Então, quando o gestor de automação ele vai lá e duplica esse workflow, beleza, ele está resolvendo ali o problema do cliente rapidamente, né? Porque ele só vai mudar os parâmetros ali. Às vezes são poucos parâmetros, não é uma automação muito grande, né? E sem contar que às vezes ele tem, por exemplo, um edit field no início da automação que já tem os parâmetros dessa automação, inclusive a gente fala sobre isso no intensivão end-to-end, né? É uma boa prática, tá? Use sempre parâmetros na sua automação, tá? Então ele só vai lá, muda os parâmetros do edit field no início da automação e isso reflete em todo o workflow, tá? Então ele vai fazendo isso com todos os clientes que vão aparecendo. Ele duplica o workflow e muda os parâmetros, ponto. Mas a questão é o seguinte, imagine que lá na frente é necessário, por exemplo, fazer uma espécie de melhoria nessa automação. Por exemplo, o gestor criou um agente de IA, tá? E aí lá na frente ele quer acrescentar, por exemplo, uma base de conhecimento nesse agente. Você tem noção que ele vai ter que fazer isso em todos os workflows de todos os clientes? Se ele tem 5, 10 clientes, beleza, dá para relevar. Mas imagine quando chegar a 50 clientes, a 100 clientes, a 1.000 clientes, a 10.000 clientes. Imagine ter que modificar todos esses workflows. E aí é onde entra a importância do multi-tenant. Então, essa forma que muitos gestores fazem é o single tenant, tá? Que é o quê? Cada cliente tendo o seu próprio workflow, ou seja, isolado. Por mais que sejam workflows que façam a mesma coisa ali, o mesmo propósito, mas cada cliente ali está tendo o seu próprio workflow, tá? Já no multi-tenant, vai ser um único workflow servindo a todos esses clientes, sendo que vai haver uma separação dos parâmetros a nível de banco de dados. Então, o banco de dados ele também vai ser único, né? Até mesmo a mesma tabela, além de ser o mesmo banco de dados, vai ser a mesma tabela, sendo que na tabela ali vai ter inúmeros registros ali com os parâmetros dos usuários. E aí, nessa separação, né, de registros, de lógica, você consegue, numa única estrutura, servir todos os clientes, tá? E qual é a vantagem de você, né, migrar do single tenant para o multi-tenant? Você vai ter um poder de escalabilidade maior, tá? Então, você, por exemplo, tem lá 10 clientes, cada um usando o workflow, tá? Quando você já pensa que você vai ter que continuar replicando, né? Se aparecer mais clientes, você já pensa assim, cara, olha o trabalho que isso vai me dar, né? Lá na frente. Então, você já não consegue mais pensar em escalabilidade, porque você já fica com esse receio de que lá na frente vai dar um retrabalho, tá? Com o multi-tenant, você já não vai ter esse medo de escalar. Se hoje quiser entrar, por exemplo, 50 novos clientes, você está tranquilo, porque todos eles vão estar usando a mesma automação. Então, não vai te dar retrabalho, independente de quantos clientes venham entrar, venham começar a usar a sua solução, a sua automação, tá? Então, o poder de escalabilidade é maior, tá? Facilidade de manutenção, como eu informei. Você tendo um único workflow, você vai lá, ajusta e esse ajuste ele reflete em todos os clientes em tempo real. Então, fui lá e implementei uma melhoria. Todos os clientes vão ter essa melhoria na sua automação. Corrigir um bug. A correção vai ser aplicada para todos esses clientes, tá? E o terceiro é a padronização de funcionalidades, tá? Então, por exemplo, por mais que você replica, né, a automação, às vezes acontece de, sei lá, um cliente ali teve um pequeno problema e aí você vai ajustar, mas você ajusta de um jeito, né? Ou, sei lá, tu vai implementar a melhoria, você acaba implementando de um jeito.
Quando você vai fazer isso no workflow de um outro cliente, você acaba, às vezes, corrigindo de uma outra forma. Porque, às vezes, para tratar um bug ou para implementar uma melhoria, existe N possibilidades. Ou seja, a lógica pode variar, tá? E aí, para não correr risco, né, de você ter cada workflow ali, né, com uma forma de tratar um problema ou de implementar uma melhoria, o multi-tenant ele vai permitir uma padronização. Então, se você corrigiu um bug, isso vai estar sendo replicado também para todos os clientes. Ou seja, essa correção ela vai ser para todos os clientes. Se você implementou uma melhoria, a forma como você implementou também vai ser replicada para todos os clientes, tá? Então, isso evita você ter as famosas gambiarras, né? O jeitinho ali de tratar um problema diferente de cada cliente, tá? Um exemplo prático onde a gente pode implementar, por exemplo, um multi-tenant seria um construtor de agente de IA. Então, hoje, por exemplo, se você vai na internet, você vê muitas plataformas, né? Softwares como serviço, SaaS, de construtores de agente, onde o usuário final ele não tem, por exemplo, acesso a isso aqui, né? Isso aqui é a parte técnica, seria o back-end. Por mais que isso aqui é low-code, né, do N8N, o usuário final ele não tem acesso a isso aqui, né? Numa plataforma ele tem acesso a uma interface, algo mais amigável, né, onde ele vai lá, coloca o nome do agente dele, coloca a instrução que ele quer para o agente, ele sobe ali uma base de conhecimento, ou seja, uma coisa mais amigável, tá? Então, o cliente em si, ele não vai ter acesso a isso aqui, tá? Então, numa plataforma de construtor de agente, você pode, por exemplo, usar um workflow do N8N como back-end. Você já tem ali a sua interface, a interface você pode criar, por exemplo, com o Lovable, né? E criar o back-end com o N8N, tá? Claro, se atentando à política de licença do N8N. Se ainda você não está muito por dentro desse assunto, aí no nosso canal tem 2 vídeos falando sobre a licença do N8N, tá? Claro, só resumindo aqui, se não envolver credenciais do usuário, né, credenciais de serviços de terceiros, aí você precisa ter a licença Enterprise, tá? Se não envolver algo, a API de WhatsApp que eu estou utilizando é da minha empresa, a LLM que eu estou usando aqui é da minha empresa, então não tem problema, tá? Agora, se envolver credenciais de serviços de terceiros dos seus clientes, aí você tem que ter a licença Enterprise, tá bom? Assiste o vídeo depois aí no canal sobre licença do N ou o N8N não é open source, que você vai entender melhor, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Aqui, ó, eu estou com uma estrutura single tenant, tá? Que é a estrutura que a maioria dos gestores de automações trabalha, onde todo parâmetro de configuração, por exemplo, do agente do cliente, ele fica no próprio workflow, ele fica na própria automação, ele não fica na camada abaixo, né, que seria o banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui um webhook, ele vem lá da WhatsApp, tá? Que é a API de WhatsApp da Autotic, tá? Inclusive, essa API aqui é altamente escalável, tá? Se você pretende garantir automações estáveis de WhatsApp para os seus clientes, você pretende escalar, né, as suas automações, você pode testar a WhatsApp Business, tá? É a melhor API para você poder, de fato, oferecer automações seguras e estáveis para os seus clientes, automações de WhatsApp, tá? Depois eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo ou nos comentários e você pode testar gratuitamente, beleza? Então eu estou usando aqui o webhook da nossa API de WhatsApp, tá? Que é o Zap, ok? Então tudo que acontece, por exemplo, no WhatsApp daquele cliente, né, que tem um agente de IA, ele vai receber aqui, tá? E aí, como boa prática, né, como eu falei, a gente tem um Node Edit Fields, né, com os parâmetros necessários para rodar a nossa automação. Esses parâmetros eles vêm do webhook, tá? E aí eu tenho aqui as tratativas, né, para verificar se é isso ou se é aquilo outro, até chegar no meu agente, tá? Ao chegar no meu agente, eu tenho um agente aqui bem simples. Então eu tenho aqui o input do contato, né, quando ele se interage ali com o meu agente,
para que o meu agente possa gerar uma resposta com base na mensagem do usuário, né, do contato. E aqui eu tenho uma pequena instrução, né, dizendo o seguinte, para o meu agente responder de forma resumida, né, ou seja, não passar ali de 300 caracteres. Tá? E aí, em seguida, eu tenho aqui um request usando uma requisição da API da WhatsApp, fazendo a devolutiva da resposta para a pessoa. Então, isso aqui é um send message, digamos assim, tá? Então, quando eu abro aqui, ó, repare que tudo que é atrelado ao agente daquele usuário, né? No caso aqui, eu estou testando um agente do Hugo, né? Ou seja, o Hugo Pérez, ele tem uma conta, digamos assim, numa plataforma de construção de agentes, e lá ele tem os parâmetros, né, da conexão com a API e qualquer outro parâmetro também do agente, como por exemplo a instrução, tá? E aí repare que aqui, ó, tá vendo? Até a instrução do agente, ó, ele está amarrado no próprio workflow, tá? Isso aqui quando não vamos usar para SaaS, tá? Quando você não usa automação no back-end do SaaS, tá? Então, todos os parâmetros do cliente, ele acaba ficando no próprio workflow, tá? Então, aqui, ó, tem o username da API da WhatsApp, tem o phone number, tá? Que também é outro parâmetro da API da WhatsApp. Tem aqui o token, né? Que é como se fosse a API key. Cada usuário também tem seu token, tá? E aqui, 3 parâmetros de corpo, que é o to, destinatário, o número da pessoa, do contato. O type, que é o tipo da mensagem, tá? Então, aqui eu coloquei text. Se fosse áudio, vídeo, imagem ou qualquer outro tipo, eu colocaria aqui, tá? Inclusive, isso é até um diferencial da API da WhatsApp. A gente não tem um endpoint para cada tipo de mensagem. Então, é um único endpoint que se chama messages, tá? Esse aqui, ó. E aí o tipo você passa no corpo da requisição. Então isso facilita muito também quando você pretende enviar vários tipos de mensagem, reaproveitando aqui a mesma estrutura. Você só muda o parâmetro, tá? E tem o text.body, que é onde vai a resposta do agente, né? O texto que vai ser devolvido ali para a pessoa, tá? Ok, então isso aqui funciona muito bem para um agente específico de um usuário específico da nossa plataforma, né, de construtor de agente, por exemplo, tá? Sendo que, a partir do momento que eu queira reaproveitar isso aqui, tá? Ao invés de eu chegar e duplicar, né, dar um duplicate aqui, aí ele vai criar um segundo workflow com a mesma estrutura, e depois eu só vim aqui e, por exemplo, mudar os parâmetros, né, do segundo usuário ou do segundo agente, né? Ou simplesmente eu também poderia mudar os parâmetros aqui. O que eu vou fazer? Eu vou conectar meu workflow a uma base de dados para que os parâmetros dos usuários, né, ou dos agentes, quando eu falo agentes de IA, eu estou falando usuários, tá? Porque cada usuário, digamos assim, tem um agente, tá? Na plataforma. Então eu vou conectar o meu workflow a uma base de dados e nessa base de dados é onde vai estar os parâmetros do usuário, ok? Então eu vou fazer um rascunho aqui só para você entender melhor, tá? Então, por exemplo, ó, no single tenant a gente tem ó, workflow, tá? Para quê? Para um cliente, tá? Workflow 1, ok? E aí quando vem um segundo cliente, o que a gente quer fazer? A gente quer duplicar, né? Aí vira o workflow 2 e vai servir esse segundo cliente. E assim sucessivamente, a gente vai replicando, né? Para poder atender novos clientes, tá? Esse aqui é o single tenant, tá? No multi-tenant, a gente não vai mais precisar replicar esse workflow, tá? Então, se entrar um segundo cliente, ou um terceiro cliente, quarto ou quinto, né? A gente simplesmente, né? Vai pegar o nosso único workflow aqui e vai colocar para servir cada um deles, tá? Cada um deles vai estar utilizando o mesmo workflow, ou seja, a mesma estrutura de automação, tá? E como isso é possível? Quando a gente faz uma espécie de cruzamento do banco de dados, sim, ele vai ter registros das automações de cada cliente, tá? E por meio ali de um evento, como o caso do webhook, eu consigo saber qual é o agente de qual cliente está sendo acionado naquele momento.
E aí, com o identificador único, eu consigo ir no banco de dados e retornar os parâmetros do agente específico ou do cliente específico. Deu para entender? Então, com isso, mesmo sendo uma única estrutura, um único workflow, eu consigo servir vários clientes. Se não ficou claro, vai ficar agora porque eu vou te mostrar como isso funciona na prática, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui para o nosso end-to-end, tá? Isso aqui é a estrutura single tenant. Agora, olha só como fica na estrutura multi-tenant, tá? Lembrando que essa estrutura multi-tenant aqui, a gente criou, tá? Através do curso intensivão end-to-end, tá? Então, se você quer aprender como a gente fez isso aqui do zero, como a gente adaptou, né, o nosso workflow para lidar com vários clientes, assista essa aula que já está disponível lá no intensivão end-to-end, aula completa, tá? Mas aqui você já vai entender pelo menos a lógica, tá? Então é o seguinte, aqui é o webhook, tá? Como eu falei, está configurado aqui na WhatsApp, então você vê que a instância, ela tem essa URL de webhook do meu workflow, tá? Se eu viesse criar uma segunda instância aqui, ou seja, para um segundo cliente, para um terceiro, quarto cliente, eu teria que usar essa mesma URL de webhook também nas outras instâncias, tá? Por quê? Porque a ideia é que todos os eventos de todos os WhatsApp, de todos os clientes, venham para esse workflow, venham para esse webhook, tá? Senão não faz sentido o multi-tenant aqui, tá? Então, o primeiro conceito aqui para você entender, o webhook tem que ser o mesmo para todas as instâncias de WhatsApp. É claro que, se fosse, por exemplo, Telegram, seria o mesmo webhook para todas as instâncias do Telegram. Se fosse, por exemplo, Instagram, também teria que ser um único webhook, todas as instâncias ali ou contas do Instagram, deu para entender? Então, o webhook ele tem que ser único também, tá? Então, aqui ele vai receber os eventos de todos os WhatsApps, de todos os clientes, tá? Dos agentes dos clientes, ok? E aí, aqui, é claro, eu tenho os parâmetros referente ao remetente, ou seja, quem está enviando a mensagem. Então, aqui eu armazeno os dados da pessoa que está enviando mensagem. Então, vem o nome dela, vem o número de WhatsApp dela, o conteúdo da mensagem dela e etc, tá? Até aqui, beleza, ok? E aqui eu faço todas as tratativas, né? Para poder chegar até o meu agente. Sendo que, antes de chegar no meu agente, porque você concorda que a partir do node de agente, e aqui o meu HTTP request, você concorda que aqui eu já começo a usar dados específicos daquele usuário? Então, a partir do momento que você vai usar dados específicos do usuário, você tem que ter uma chamada de registros do banco de dados que você está usando no seu SaaS aí, tá? Aqui eu usei o Google Sheets mais para fim de estudo, tá? Mas é claro, se você for usar aí para o seu SaaS, né, criar uma plataforma robusta, completa, eu aconselho muito você usar um banco de dados mais robusto, né? Um MySQL, um Postgre, ou até mesmo um banco vetorial, como por exemplo o Supabase, o Pinecone e etc, tá? Mas aqui eu estou usando a planilha do Google Sheets, tá? E aí o que acontece? Aqui na planilha eu peço para ele retornar os parâmetros, porque no meu banco de dados vai estar os parâmetros vamos dizer assim, dos serviços da pessoa, tá? É claro que aqui ela está usando a WhatsApp Business, tá? Então isso não fere a política de licença do end-to-end, porque a WhatsApp Business é da própria Autotic, que é a dona, digamos assim, do SaaS ali, né? Do construtor de agente, tá? Por mais que cada cliente tenha a sua instância, todos eles estão usando a API da Autotic, tá? Agora, se estivesse usando, por exemplo, uma API oficial, aí precisaria sim da licença Enterprise, porque a API oficial é um serviço de terceiro, deu para entender? Então aqui, o que acontece? Eu estou fazendo um cruzamento de dados, tá? Eu estou pedindo para ele retornar para mim os parâmetros daquele usuário, tá dando para entender? Com base no WhatsApp dele. Então, por exemplo, cada pessoa que conecta na WhatsApp, né, ela vai ter aqui identificadores únicos, como por exemplo o Phone ID dela,
o token, né? Cada pessoa também tem o seu token, mas também tem o próprio número de telefone. Quando a pessoa conecta numa API de WhatsApp, ela conecta com o número de WhatsApp, concorda? Então, ela tem o número dela. Então, a gente pode usar o número de telefone do WhatsApp como identificador único. Então, eu tenho aqui uma planilha onde eu tenho todos os parâmetros do agente do usuário da plataforma. Então, eu tenho o telefone que ele conectou na API, né? Para fazer a automação. Eu tenho o username dele, tá? A WhatsApp ela trabalha com username, cada usuário tem um username. Tem o seu próprio Phone ID, tá? Hugo, por que Phone ID? Porque a WhatsApp tem uma estrutura idêntica à API oficial, então ela também tem o Phone ID, tá? Cada usuário tem um ID único que representa a sua instância, que é o Phone ID. E também tem o token, tá? Que é como se fosse uma API key para dar ali uma camada de segurança para fazer a chamada API, tá? E aí eu criei também uma outra coluna aqui, tá? Que é de instrução. Da mesma forma que você poderia criar, por exemplo, uma coluna de RAG para poder armazenar a base de conhecimento, tá? Mas aqui eu estou só trabalhando com instrução no agente, tá? Então, repare que tudo isso aqui é específico, tá? O usuário ele tem o próprio número dele, o próprio username dele, o próprio Phone ID, o próprio token dele e também a própria instrução. Por quê? Cada cliente instrui o agente da melhor forma que ele achar, tá? Nem todo usuário vão usar a mesma instrução. Então, você não pode amarrar a instrução no teu agente se você for trabalhar numa estrutura multi-tenant, tá? Então, isso aqui tem que ser variado também, tá? Dinâmico, ok? Então, o que vai acontecer? Esse meu Google Sheets, ele vai puxar o registro correspondente ao agente que está sendo acionado naquele momento. Então, se a pessoa veio aqui, né? E mandou um oi para o agente de IA do Hugo, né? No payload, além de vir o número da pessoa, vem também o número do WhatsApp do autor daquele agente, tá? Então, eu consigo passar como parâmetro aqui, que vai retornar todos os parâmetros necessários para eu poder referenciar no meu agente de IA e na devolutiva da mensagem, que é o envio de texto pela WhatsApp, pela API de WhatsApp, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Eu passo aqui como parâmetro a instrução, que vem da onde? Do banco de dados, tá? Quando chega aqui, já no envio de mensagem, da resposta do agente, o que eu parametrizo aqui? O username, tá vendo? Ó? Que também vem, ó, do Google Sheets, tá? E também parametrizo o quê? O Phone ID, que também vem da onde? Do Google Sheets, tá? E também coloca aqui como parâmetro o token que também está vindo do banco de dados, tá? E as demais informações a gente mantém o padrão aqui que vai ser aplicado a todos os clientes, ou seja, o to, que é o destinatário, sempre vai ser essa constante aqui lá do meu edit field, né, que eu criei, que é o número da pessoa que está chamando o agente, tá? O type eu deixo o texto mesmo e o text body é o output, ou seja, a resposta do agente. Então isso aqui é padrão para todos os clientes, tá? Mas isso aqui, ó, que é para saber qual a instância tem que usar da API, ela tem que ser dinâmica, tá? Então, com essa estrutura aqui, eu consigo servir todos os clientes que estiverem aqui na minha base de dados, tá? É claro, aqui eu só tenho um exemplo de cliente, eu poderia ter aqui 50, tá? Então, o webhook, ele sempre vai trazer um número correto do agente que está sendo chamado naquele momento, tá? Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, aqui um único node de agente, na lógica, é como eu tivesse múltiplos agentes. Ou seja, é como esse único node do agente, ele representasse 50, 100, 1000, 10 mil agentes, ok? Cada agente pertencente a um cliente. Deu para entender? Então, isso aqui, para você ver que não é nada tão complexo. Ou seja, você colocar a sua automação na estrutura multi-tenant não é algo que vai te dar muito trabalho, né? Principalmente se você tiver ali uma automação bem simples, né? Você está criando um produto ali. Então, quanto antes você já colocar no formato multi-tenant, melhor, porque você não vai ter tanto retrabalho, tá? Então, ó, já está funcionando, tá? Se eu chegar aqui e testar, né? Por exemplo, ó. Ah, tá. Esqueci de falar um detalhe, ó. Aqui nos parâmetros, eu acrescentei essa variável aqui, que é a variável de telefone do agente, ou seja, o número de WhatsApp do agente daquele usuário. Porque
Na estrutura single tenant não tinha, tá? Eu tinha assim, o telefone do contato da pessoa que chamou, o nome da pessoa que chamou o agente, o número de WhatsApp dela, tá? Mas eu não tinha ainda o parâmetro de número do próprio agente, ou seja, do próprio usuário da plataforma. Por quê? É esse parâmetro aqui, a gente faz o quê? O cruzamento de dados, tá? Então, é por meio dele que a gente sabe qual é o agente que foi acionado naquele momento e a gente consegue retornar os parâmetros dele aqui para a automação, tá? Então, é como eu falei, se a pessoa chamar o agente do Hugo Pérez, vai ser usado os parâmetros do agente do Hugo Pérez, incluindo a instrução, tá? Se fosse aqui um usuário chamado Ana, tá? E a pessoa chama o agente da Ana lá no WhatsApp, os dados de parâmetros que iam ser obtidos aqui seria do agente da Ana. Ou seja, algo dinâmico, ok? Mas usando o quê? Uma única estrutura. Então isso aqui é fantástico. Isso aqui é justamente para você usar num back-end aí do seu site. Você que realmente já tem uma automação validada e que resolve a dor de um público, já coloque isso aqui em multi-tenant o quanto antes, tá? Para que você já comece a criar um produto em cima disso, né? Já cria aí um front-end, né? E aí você já consegue já vender isso aqui, tá? E poder escalar o quanto você quiser. Quiser ter 1.000 clientes, 10.000 clientes, todos eles vão estar usando esse único fluxo aqui. E se um dia você precisar melhorar ou corrigir alguma coisa, o esforço vai ser bem menor, porque você só vai vir aqui no mesmo workflow, vai mudar aqui, e isso vai refletir para toda a sua base de clientes, beleza? Então vamos testar aqui, só para a gente ver se realmente isso aqui está funcional. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, tá? Ó, está vazio. Não esqueça de dar um like aí nesse vídeo se você está gostando da ideia, né? Do insight que a gente está trazendo aqui para você. Se esse vídeo merece um like, já deixa um like aí e não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a bater a meta. Daqui a pouquinho a gente já vai estar chegando aí aos 45.000 inscritos, tá bom? E ativa também os sininhos, porque assim que a gente publicar um novo vídeo, você já vai ficar por dentro e já corre aqui para poder assistir, tá bom? Então vamos lá, vamos testar. Eu vou voltar aqui, ó. A minha automação já está ativada, tá? Está aqui o webhook. E aí vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou mandar um oi, tá? Ó, oi. Oi, como posso ajudar você hoje? Aí eu vou fazer aquela perguntinha básica que eu sempre faço nos testes aqui com a gente. Vou perguntar, quem é Elon Musk? Ó, ele foi lá, deu uma resposta com uma quantidade ali X de caracteres, tá? Acredito que não passou de 300 caracteres, tá? Então não é uma descrição tão curta assim, mas também não é tão longa. E deve estar ali dentro dos 300 caracteres, tá? Por quê? Porque obedeceu o parâmetro que está aqui no banco de dados. Então, quando aquela pessoa chamou o agente do Hugo Pérez, ele retornou todos os parâmetros, incluindo o quê? A própria instrução. Não é à toa que se a gente chegar aqui agora no Executions, ó, eu vou abrir aqui, acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó, eu vou abrir, ó, o Google Sheets e repara, ó, que o parâmetro aqui, ó, de cruzamento de dados, ele pegou o número do Hugo Pérez, que está cadastrado lá na plataforma. É esse número que ele conecta o agente dele, tá? E aí, ó, retornou os parâmetros corretos, os parâmetros correspondentes a esse agente, incluindo a instrução, ó, respostas curtas de no máximo 300 caracteres, que está aqui, tá? E aí, esses parâmetros eu consegui já referenciar tanto no nosso agente de IA quanto também no nosso HTTP request, tá? Então, no agente de IA, olha só, a instrução que está dinâmica foi colocada isso aqui, ó, resposta curta de no máximo 300 caracteres, tá? E lá no meu HTTP request, que faz a devolutiva da resposta do agente, está lá, ó, os parâmetros da instância daquele usuário lá
na WhatsApp, tá? Lembrando que se você for usar o WhatsApp no back-end do seu site, da sua solução, a pessoa também, ela não vai estar ciente disso, tá? A WhatsApp, ela funciona no white label, tá? Isso aqui é mais para fins de log, né? Você verificar no log da sua plataforma, ver se chamou direitinho com os dados da instância do cliente, mas o cliente não tem acesso a isso, ele não sabe que é o WhatsApp ali por detrás do seu site, tá? Isso aqui é só para você entender a lógica. Então, olha só, ele conseguiu chamar com os parâmetros corretos daquele usuário, né? Do agente daquele usuário, tá? Pegando aqui o token também, tá? Ó, já pegou o número do remetente, que é a pessoa que entrou em contato com o agente dele naquele momento. E, ó, já colocou aqui a resposta dele, ó. Então, ele fez a devolutiva, tá? Agora, vamos dizer que o seu usuário, né, da sua plataforma, chegasse e mudasse aqui a instrução. É claro, ele não vai mudar a nível de banco de dados. Aqui a gente está mudando diretamente do banco de dados, tá? Mas ele vai mudar lá na plataforma. Vamos dizer que ele queira refinar, né? E ele fala assim, ó, eu não quero que meu agente dê resposta de até 300 caracteres. Eu quero que agora ele dê uma resposta de até 60 caracteres, tá? Então, ele vai lá no front-end do seu site, ele vai lá, mudou, isso já vai ser persistido no banco de dados e vai refletir automaticamente no seu workflow aqui multi-tenant. E isso de vários usuários. Aqui no caso, foi só o Hugo que foi lá e mudou a instrução. Mas se um outro usuário muda a instrução, isso também iria refletir no agente dele. E tudo isso num único workflow. Olha só que incrível. Olha o poder que você tem de escalabilidade com essa estrutura. Imagine, sei lá, se 1000 usuários quiserem mudar instruções agora, não vai afetar em nada. Eles vão mudar, vai refletir no banco de dados, que consequentemente vai refletir aqui no seu workflow multi-tenant, tá? E aí, por exemplo, se eu chegar aqui agora, ó, já mudei lá no banco de dados, né? Agora, por exemplo, vou chegar aqui agora, né? Deixa eu limpar aqui a conversa. Vou limpar, vou mandar um oi de novo, tá? Vamos dizer que fosse outro cliente, né? Chamando o agente do Hugo, né? Ó, oi, precisa de ajuda em algo? Aí eu vou botar, ó, quem é Elon Musk? Ó, repare que agora ele passou a resposta, mas bem curta. Aqui, ó, obedecendo ali a nova instrução do usuário. O usuário falou para não ser mais do que 60 caracteres. Então, viu como isso aqui facilita, né? O usuário mudou ali, o agente dele já reflete na automação, e isso com vários usuários, tá? E da mesma forma que você poderia colocar a instrução aqui dinâmica, você também poderia colocar uma espécie de base de conhecimento dinâmico também, né? Se você também quisesse, por exemplo, criar uma coluna aqui, né? Chamado RAG, né? Vou copiar aqui, ó. Se você quisesse colocar, por exemplo, uma coluna chamada RAG, e aqui você poderia colocar textos extraídos de documentos da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem um PDF, um TXT, tem um doc, né? Aí ela sobe na plataforma, a sua plataforma extrai esse texto e salva aqui, tá? Então, quando o agente da pessoa for acionado, além de estar usando a própria instrução do usuário, ele estaria também usando a base de conhecimento que aquele usuário disponibilizou para o agente dele. Tá? Se um segundo cliente também vai lá, sobe a base de conhecimento dele, coloca a instrução dele, quando a pessoa chamar o agente dele, também estaria usando a própria instrução dele e a própria base de conhecimento dele. Tudo isso de forma dinâmica e usando um único ambiente, ok? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado muito desse tutorial aqui. Eu, particularmente, não vi ninguém aqui do YouTube falando sobre isso, tá? E esse é o diferencial da Autotick e também do Intensive N8N. A gente não só ensina ali a arrastar nodes, né? Mas a gente ensina também coisas profissionais, né? Ou seja, como você vender suas automações, para quem você vender, como achar os clientes, como deve ser as suas automações, a arquitetura, como você pode criar essa arquitetura para sites, ou seja, você transformar isso em um produto. Tudo isso a gente procura falar, né? Então esse é o diferencial do canal da Autotick, tá bom? Então se você gostou, isso aqui de certa forma te ajudou, não deixe de dar um like aí nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal e também comente aqui se você já conhecia essa estrutura multi-tenant. Se você também não conhecia, deixa aqui a
sua experiência. Ah, eu usava vários workflows e depois dessa, agora eu vou usar a multitenant. Comenta aqui, eu quero ouvir muito a sua opinião, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo tutorial. Valeu!